O menino e o botão de desligar. Era uma noite tranquila, na casa de Marcos e Carla. Eles tinham um filho, Daniel, de apenas 5 anos. Daniel sempre foi uma criança curiosa, com uma imaginação fértil, dessas que fazem muitas perguntas e criam histórias mirabolantes. Ele adorava brincar com seus brinquedos até tarde, e mesmo quando seus pais tentavam colocá-lo para dormir, ele inventava desculpas para ficar acordado. Uma noite, enquanto jantavam, Daniel veio com uma pergunta incomum. Ele olhou para o pai com olhos grandes e disse: "Papai, onde está o botão de desligar das pessoas?" Marcos e Carla riram, achando que era apenas mais uma das perguntas curiosas de Daniel. "Não existe um botão de desligar, filho", disse Carla, tentando encerrar o assunto. Mas Daniel insistiu: "Eu ouvi você dizer que as pessoas desligam, como os brinquedos. Eu quero saber onde fica." Marcos, sem pensar muito, respondeu em tom de brincadeira: "É um segredo, filho. Nunca diga onde está, ou pode causar problemas." A frase era dita com um riso, mas Daniel ficou sério, como se tivesse acabado de ouvir algo muito importante. Naquela noite, depois que colocaram Daniel para dormir, Marcos e Carla foram relaxar na sala, assistindo TV. A casa estava silenciosa e o som suave da televisão preenchia o ambiente. Já era tarde, e o sono começava a tomar conta de ambos. De repente, ouviram um barulho estranho vindo do quarto de Daniel. Algo como um sussurro baixo, seguido de passos leves. Marcos se levantou, imaginando que Daniel ainda estava acordado, talvez brincando no escuro. Quando ele abriu a porta do quarto, encontrou o filho de pé no meio da sala, segurando um de seus brinquedos favoritos, um boneco que ele sempre levava para a cama. "Daniel, o que você está fazendo acordado?" perguntou Marcos, tentando ser firme. Daniel olhou para o pai com uma expressão estranha, quase vazia, e respondeu: "Eu encontrei o botão de desligar do brinquedo." "Mas onde está o seu?" Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele riu nervoso, dizendo que era hora de voltar para a cama, mas Daniel não se moveu. Ele continuou olhando fixamente para o pai, como se estivesse tentando desvendar algum mistério oculto. Foi então que as luzes da casa começaram a piscar. Marcos pensou que fosse um problema elétrico, mas o desconforto crescia dentro dele. Algo não estava certo. Daniel não parecia mais o mesmo. Seus olhos estavam distantes, quase vazios, e o ar ao redor dele parecia ficar mais denso, mais pesado. "Daniel, vamos dormir? Está tarde", disse Carla, que havia chegado à porta do quarto. Mas quando ela se aproximou do filho, ele deu um passo para trás e sussurrou: "Eu acho que achei o seu botão de desligar." Nesse momento, as luzes apagaram de vez, mergulhando a casa em uma escuridão profunda. Marcos e Carla ficaram paralisados. Sentiam a presença de algo ali, algo mais sombrio e assustador do que poderiam imaginar. Um silêncio absoluto tomou conta da casa, exceto pelo som dos passos leves de Daniel, que agora pareciam distantes, como se ele estivesse andando por toda a casa, mas sem estar visível. O pânico tomou conta de Marcos. Ele tentou alcançar o filho no escuro, mas parecia que Daniel havia desaparecido. O silêncio era opressor, e a escuridão parecia ter vida própria. Quando ele finalmente conseguiu acender uma lanterna, Daniel estava parado na sala de estar, de frente para a janela, olhando para fora. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, uma sombra, alta e disforme, flutuava no ar. Era como se a escuridão tivesse criado uma forma física, algo que não deveria existir. A sombra parecia sussurrar no ouvido de Daniel, que, lentamente, virou-se para os pais e sorriu, mas não era um sorriso inocente de criança. Era algo frio, distante, quase cruel. "Eu achei o botão", Daniel murmurou suavemente, apontando para os pais com um dedo pálido. Naquele instante, Marcos sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ele caiu de joelhos, tentando respirar, mas seus músculos não obedeciam. Ao lado dele, Carla caiu no chão com um baque surdo, seus olhos arregalados, sem conseguir mover-se ou gritar. O último som que Marcos ouviu antes de a escuridão tomá-lo por completo foi a voz suave de Daniel, sussurrando no silêncio: "Agora vocês estão desligados." Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram a casa em silêncio. Marcos e Carla estavam deitados na sala,
como se tivessem simplesmente dormido ali. Mas seus corpos estavam frios, sem vida, os olhos ainda abertos, olhando fixamente para o teto. Daniel foi encontrado em seu quarto, brincando com seu boneco, como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para os policiais com o mesmo sorriso vazio e sussurrou: "Eu sei onde está o botão de desligar." E desde aquele dia, ninguém mais ousou falar sobre isso com ele.